Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E continuando a nossa série de receitas e dicas spooks para o Halloween, hoje eu vou trazer para vocês uma decoração de bolo maravilhosa, que é um bolo unicórnio de bruxa. Ninguém tá entendendo nada? Vou explicar. Hoje em dia tá muito em moda aqueles bolos de unicórnio. Você faz o chifrinho, você faz o rostinho do unicórnio no bolo e o bolo é um bolo de unicórnio. Eu resolvi dar uma diferenciada desse bolo de unicórnio e trazer um bolo unicórnio bruxa, que tem os princípios do unicórnio, só que em vez de ser o chifre do unicórnio, ele está usando um chapeuzinho de bruxa no lugar do chifre. E daí tem todo esse colorido do Halloween no bolo. Ele fica maravilhoso, muito lindo, e eu resolvi compartilhar aqui com vocês hoje. Eu podia ensinar só a decoração para vocês, mas eu já aproveitei para me aventurar um pouquinho mais na cozinha e já vou passar para vocês a receita do bolo completo. Então, se você quiser ver só algum preparo específico, só a massa, só algum recheio ou então só a decoração, eu vou deixar aqui na descrição certinho o tempo de início de cada um. Então, se você precisar, você pula direto para o preparo que você quer ver. Esse bolo, a massa dele é um Black Velvet, que é basicamente um Red Velvet, só que ao invés de usar o corante vermelho, eu utilizei o preto para ele ficar bem chamativo, bem Halloween. E eu tô fazendo dois recheios, um creme de limão à base de lemon curd e um mousse de chocolate branco que eu colori de roxo para ele ficar mais com cara de Halloween. Vamos começar fazendo a nossa massa. Primeiro de tudo, a gente vai precisar separar as claras das gemas. Separou tudo bonitinho, vamos pegar as nossas claras e vamos bater ela em ponto de neve. A partir do momento que ela estiver em ponto de neve bem firme, você reserva essas claras e a gente vai continuar fazendo a nossa massa. Depois disso, a gente vai peneirar os nossos secos e vai reservar esses secos também. Então, numa vasilha, você vai colocar a farinha, o amido, o cacau e o sal. Peneira tudo bem bonitinho e mistura bem para tudo ser bem incorporado e virar tudo uma coisa só. Depois disso, a gente vai preparar o nosso buttermilk. A gente precisa desse buttermilk justamente para dar a textura do velvet do nosso bolo. Aquela textura mais de veludo, mais fofa, aquela textura gostosinha do red velvet. Como a gente não tem buttermilk aqui no Brasil, a gente faz o nosso próprio buttermilk. Então você vai pegar uma xícara de leite e nesse leite você vai despejar uma colher de sopa de suco de limão. De preferência do limão Tahiti, que ele funciona melhor. Você coloca esse seu suco de limão ali, mistura bem levemente com uma faca mesmo e reserva isso e deixa ele lá paradinho. A gente faz esse processo no começo porque até a gente precisar usar o buttermilk, ele já vai estar na consistência exata do buttermilk que a gente precisa, que é quase um leite talhado. Então você vai pegar esse teu leite, colocou o suco de limão, reserva. Deixa lá do ladinho descansando bem bonitinho. Até aqui a gente já bateu nossas claras e neves e deixou reservada. A gente misturou os nossos secos e deixou reservado. E a gente fez o preparo do nosso buttermilk e deixou reservado também. Agora sim a gente vai começar a misturar tudo e começar a formar a nossa massa. Então na batedeira você vai colocar a sua manteiga e o seu açúcar. Mistura bem. Ele não vai chegar ao ponto de pomada, mas ele vai criar uma consistência bem arenosa. Então você vai misturar bem. Quando viu que chegou nessa consistência, que todo o açúcar está incorporado nessa manteiga, que parece uma areiazinha, a gente acrescenta o resto dos nossos ingredientes. Você mistura o óleo, bate um pouquinho até ele ser bem incorporado, acrescenta as gemas, bate mais um pouco até ela ser bem incorporada, acrescenta a nossa essência de baunilha, bate um pouquinho até ela ser bem incorporada e por último o nosso corante em gel. Eu sugiro, recomendo 100% que utilize o corante em gel. O corante líquido ele pode acabar alterando a consistência da nossa massa e o corante em pó ele não mistura tão bem quanto o gel. Então utilize o corante em gel, que é certeza que seu bolo vai ficar bem preto e bem lindo, parecendo um bolo de bruxa mesmo. Misturou todos esses ingredientes na sua massa, colocou o nosso corante, mistura bem, a sua massa ela já vai estar bem preta e numa consistência de massa de bolo mesmo. A partir daí a gente vai misturar os nossos secos. Coloca um pouquinho de secos, mistura, coloca um pouquinho do nosso buttermilk. Esse buttermilk ele já vai estar numa consistência semi-talhada. Se você mexer ele com a colher, você vai sentir uns gruminhos, você vai enxergar até uns gruminhos de leite. É exatamente isso que a gente precisa. Coloca um pouquinho de secos, mistura, coloca o buttermilk, mistura. Mais um pouquinho de secos, mistura,
mais um pouquinho do buttermilk, mistura. Terceira parte dos secos, mistura. Última parte do buttermilk, mistura. Misturou tudo isso muito bem. Vamos acrescentar as nossas claras em neve que estavam reservadas também. As claras em neve eu recomendo que você coloque ela na sua massa e misture ela com uma espátula, porque assim você não perde a consistência das suas claras e a gente tem certeza que elas são bem incorporadas e vão trazer essa leveza para o nosso bolo. Mistura bem com uma espátula até toda essa clara ser incorporada. Depois disso, a gente só precisa acrescentar aquele elemento que faz o nosso bolo crescer e ficar lindo, maravilhoso. O ponto importante aqui, tudo isso tem que ser feito muito rápido para não perder o efeito do bicarbonato. Você coloca o seu vinagre branco numa colherzinha, bem bonitinho, já deixa essa colher em cima da batedeira, mas não joga esse vinagre na sua massa ainda. Uma outra colher você coloca o seu bicarbonato em cima do vinagre. Assim que você jogar o seu bicarbonato ali no vinagre, ele já vai começar a espumar. E é nesse momento que você misturou os dois e começou a espumar, que você joga isso na sua massa e mistura rapidamente para todo esse bicarbonato que está sendo ativo, já misture na sua massa e dê tudo certo. Então tem que ser bem rapidinho. Por último, você vai colocar o seu fermento químico, que é só um extra para garantir que a nossa massa vai crescer bem bonitinha. Colocou esse fermento na nossa massa, dá mais uma misturadinha, a massa está pronta. Temos que levá-la para assar. O ideal aqui é você separar a sua massa em 4 formas diferentes do mesmo tamanho e assar ela em 4 vezes para que todas as suas camadas tenham a mesma altura e que não tenhamos problema nenhum na hora de assar nem nada disso. Se você não tem essa paciência, ou você tá com mais pressa, ou você não liga das camadas terem todas as mesmas alturas e quer assar tudo de uma vez só, sem problema, pode colocar tudo de uma vez só na forma e colocar para assar, mas saiba que vai levar bem mais tempo para assar. Se você separar em 4 formas, cada uma vai levar entre 12 a 15 minutos para assar. Se você colocar tudo em uma forma só, vai levar pelo menos uns 50 minutos a 1 hora para ele assar bem bonito e ficar bem fofinho por dentro, no pontinho certo que a gente quer. Assou as nossas massas, você retira elas do forno e deixa descansar, gelar, para daí sim, só depois que elas estiverem geladas, a gente poder rechear os nossos bolos e fazer a montagem do nosso bolo. Então, terminou de assar, deixa ela descansar bonitinha no cantinho dela e vamos fazer as próximas etapas do nosso bolo. Vamos agora fazer o nosso creme de limão à base de lemon curd. Para fazer o lemon curd, numa vasilha, você primeiro mistura as gemas e o ovo inteiro, o açúcar, as raspas do limão e o suco do limão. Mistura isso bem, até que tudo esteja bem incorporado, esteja uma coisa só. E depois disso a gente vai levar essa nossa mistura no fogo para cozinhar. Se você for misturar isso direto na panela com o fogo ligado, a chance das suas gemas cozinharem antes e daí perderem toda a consistência do seu lemon curd é muito grande. Então, tome cuidado, mistura tudo isso bem antes e só depois leve para cozinhar no fogão. O legal aqui também é que você peneire as suas gemas antes para garantir que o seu creme não vai ficar com gosto de ovo muito forte. A gente quer que fique com gosto de limão e não com gosto de ovo. Então dá uma peneiradinha nas gemas para garantir que não vai ter um gosto muito forte de ovo. Misturou tudo isso, colocou na panela, vamos levar ao fogo para cozinhar. Você vai ficar mexendo isso o tempo todo até começar a ferver. Mexe, 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 mexe. Quando começou a ferver, você abaixa um pouquinho o fogo e continua mexendo por mais 3 a 5 minutos, para ele dar uma engrossada bem legal ali. Você vai mexer, mexer, mexer. Passou esses 3 a 5 minutos, você desliga o fogo, deixa o seu creme na panela quente ainda e você vai começar a acrescentar a sua manteiga aos poucos. Coloca um pedacinho de manteiga e mistura rapidinho nesse creme. Como o creme está quente, ele vai fazer a manteiga derreter e se incrementar o nosso creme. Então você coloca uma colherada de manteiga, mistura bem até toda ela ser incorporada, coloca mais uma colherada e vai fazendo isso até que toda a sua manteiga seja acrescentada no nosso creme. Misturou bem, toda a manteiga foi acrescentada, todo o seu creme está homogêneo, você vai transferir ele para uma vasilha, vai cobrir com papel filme ou aqueles saquinhos plásticos encostando no creme para não formar nenhuma película e então vai deixar descansar na geladeira de um dia para o outro pelo menos. Importante aqui, esse lemon curd que a gente acabou de fazer, ele fica bem azedo. Se você quiser, você pode acrescentar mais açúcar, talvez até dobrar a quantidade de açúcar, ou
diminuir a quantidade de suco de limão. Vai depender do seu gosto. Assim que você terminou, antes de acrescentar a manteiga, você pode dar uma experimentada no seu creme. Se você vê que ele está muito forte, você acrescenta mais açúcar conforme o seu gosto. Mas é legal que você faça isso antes de acrescentar a manteiga, para ele não perder nenhuma consistência nem nada. E se você acrescentar mais açúcar nesse momento, você ferveu ele e acrescentou mais açúcar, é importante você deixar ele fervendo mais uns 2, 3 minutinhos para todo esse açúcar derreter e ser incorporado no seu creme. Então saiba que as quantidades que estão descritas aqui são para um creme bem azedinho. Se você quiser um creme mais leve, menos azedo, aí você tem que regular o seu suco de limão e o seu açúcar, ok? Deixa esse creme reservado de um dia para o outro. E depois, quando a gente for fazer a montagem do nosso bolo, a gente vai mexer nele de volta. Feito isso, vamos fazer o nosso mousse de chocolate branco. Para fazer um mousse também é super fácil. Primeiro de tudo, para fazer o mousse, a gente vai ter que hidratar a nossa gelatina. Já expliquei em vídeos anteriores que sempre quando você está trabalhando com gelatina, o ideal é que você hidrate ela antes de começar todo o processo para garantir que ela vai estar bem hidratada e que o seu mousse vai ficar certo, no ponto certo, do jeito que a gente quer. Então, pegou a sua gelatina, num copinho você vai colocar a água da gelatina e num outro copinho menorzinho você coloca a sua gelatina e você vai polvilhando ela levemente em cima dessa água para que toda essa gelatina seja incorporada na nossa água. Quando você terminar, ela vai estar numa consistência dura, está certo? É essa consistência que a gente quer. Deixa essa gelatina reservada, vamos fazer o resto do nosso mousse. Você vai colocar num potinho o seu chocolate branco e já derrete ele para adiantar o processo, porque depois que a gente começar a fazer as outras coisas, tudo tem que ser feito muito rápido, então a gente não vai ter tempo de ficar derretendo esse chocolate. Coloca o seu chocolate no potinho e já deixa ele derretido. Derreteu o chocolate bonitinho, deixa ele no canto reservado, vamos fazer a base da nossa mousse. Numa vasilha você vai misturar as gemas com o açúcar. Mistura bem, manualmente mesmo com fouet. Bate, bate, bate muito bem até que as suas gemas elas estejam num tom amarelo clarinho. Depois disso, numa panela, você vai colocar o seu leite e você vai deixar ele ali até ele começar a ferver. No momento que você viu que a lateral da panela começou a criar bolinhas de ar, que o leite já está começando a ferver, você vai desligar o fogo, você vai vir na sua vasilha que está com as suas gemas branqueadas. Você vai despejar esse leite ao mesmo momento que você vai misturando essas gemas, para que todas essas gemas sejam incorporadas nesse leite e para que nada seja cozinhado errado ali. Então você despeja esse leite em ponto de fio das suas gemas e vai mexendo ao mesmo tempo. Mistura tudo isso, incorporou bem todas as suas gemas no leite. Você vai voltar essa mistura para a sua panela e vai deixar cozinhar no fogo por mais uns 2, 3 minutinhos. É bem rápido, é bem pouco tempo, é só até que tudo dê uma cozinhada e chegue no ponto na P, não sei como é que fala. Mas é o ponto que quando você pega essa sua mistura com a espátula e você passa o dedo no meio da espátula, aquele caminho, ele fica formado ali no meio. E o caminho não é fechado pelo creme. Esse é o ponto que a gente precisa. Chegou nesse ponto, você desliga o seu fogo, tira o seu creme dali e mistura o chocolate branco no nosso creme. Pode misturar numa vasilha separada, porque a gente não vai utilizar mais a panela. Então coloca numa vasilha separada o seu creme, mistura o chocolate branco e incorpora tudo isso muito bem até que tudo seja uma coisa só. Depois disso, a gente vai colocar a nossa gelatina. A gelatina está lá, hidratada no cantinho. Você vai levar ela no micro-ondas 10 segundos no máximo, até que toda ela se derreta e você não esteja enxergando nenhum gruminho de gelatina na sua mistura mais. Chegou nesse ponto, você vai jogar a sua gelatina na nossa mistura de chocolate branco. Mistura bem de volta, bem lindo, bem maravilhoso, incorporou toda a sua gelatina. Por último, a gente vai acrescentar o nosso chantilly batido. Aqui eu estou utilizando nata, aqui eu bati, misturei bem na mão, até que esse chantilly ele esteja durinho, que se você levantar com a espátula ele está caindo numas listras maiores, em fitas maiores, mas não precisa estar naquele ponto de pico firme, ok? Chegou nesse ponto, você despeja esse seu chantilly no seu mousse e mistura bem. Uma coisa que eu fiz aqui, que eu recomendo que vocês não façam, é tentar colorir o mousse depois de todo esse processo. Eu tive uma dificuldade um pouco maior, porque o ideal é colorir o seu mousse com corante de chocolate,
que foi o que eu utilizei aqui, mas como o chocolate já estava mesclado com o nosso chantilly, com a gelatina, com o nosso creme, ele demorou bem mais para misturar e para pegar a cor. O que eu recomendo é que assim que você derreter o seu chocolate branco, você já acrescente o corante no chocolate branco um tom acima do que você quer. Porque depois, quando você misturar o creme, quando você misturar a gelatina, quando misturar o chantilly, ele vai dar uma diminuída no tom e vai chegar no tom que você quer. Então, preferencialmente, acrescente o corante no chocolate derretido já, para depois incorporar isso no nosso mousse. Se você for igual eu e acabar esquecendo, não tem problema, você consegue colorir o seu mousse depois, só vai ser um pouquinho mais difícil. Chegou no tom desejado, você vai cobrir esse seu mousse com um papel filme bonitinho e vai levar na geladeira para descansar de um dia para o outro também. Feito isso, a gente precisa também da calda do nosso bolo. Para fazer a calda é o preparo mais simples que tem aqui, sem dúvidas. Uma xícara de açúcar com uma xícara de água, coloca isso na panela, mistura um pouquinho e deixa ferver. A partir do momento que começou a ferver, você acompanha até que você não enxergue mais pedacinhos de açúcar na sua calda, até que tudo tenha virado um líquido só. No momento que você chegou nesse ponto, coloca a sua calda num potinho separado e deixa esfriar de um dia para o outro também. Pronto, todas as nossas preparações estão prontas. Se você fizer a massa do bolo um dia antes, é legal você embrulhar todas elas em papel filme também, para garantir que elas vão se manter fofinhas e bonitinhas na hora que você for fazer a montagem do seu bolo. Fez todos esses processos, deixa eles de um dia para o outro, relaxando, descansando, gelando. Aí sim, no outro dia, a gente vai começar a montagem do nosso bolo. Para montar o bolo, eu enfrentei um pouquinho de problema. Então, acabou que nas filmagens não ficaram muito boas. Para fazer a montagem do bolo, primeiro de tudo, além das preparações que a gente já fez antes, que foram os recheios, a massa e a calda, a gente precisa de um buttercream para fazer a contenção do nosso recheio também. Super fácil. Você vai colocar a sua manteiga em temperatura ambiente na batedeira, mistura ela, só a manteiga sozinha na batedeira muito bem, até toda essa sua manteiga ter dobrado de tamanho e ela estar bem branquinha. Depois disso, acrescenta o açúcar aos poucos, vai colocando esse açúcar a colheradas. Quando chegar na metade do açúcar, mais ou menos, você acrescenta o seu leite e a sua baunilha, continua misturando até terminar de colocar todo o açúcar. Terminou todo o açúcar, você levanta a sua batedeira, limpa bem o fundo e as laterais para garantir que foi tudo muito bem incorporado. E daí você coloca o seu corante. Aqui eu estou utilizando o corante verde, que é a mesma cor que vai ser a nossa cobertura de fora. Se você não quiser colocar corante também não tem problema, só vai dar uma diferença de cor na hora que você cortar a sua fatia e talvez não fique muito bonito. Mas não tem problema, vai depender do seu gosto. Colocou o corante verde, mistura bem até todo o seu buttercream estar no mesmo tom. Depois disso, coloca o seu buttercream num saco de confeitar com bico perlé e deixa separado pra gente utilizar na montagem do bolo. Antes da gente começar a montagem do bolo, a gente precisa também finalizar o nosso creme de limão. Aqui também é super fácil. Você vai pegar 150 gramas de nata, bater em ponto de chantilly até aquele ponto de fita, igual a que a gente utilizou no mousse, e misturar esse chantilly no nosso creme de limão. O creme de limão, para ele ficar mais forte ainda, com mais cara de Halloween, eu coloquei um pouquinho de corante verde para ele dar aquela coisa bem Halloween mesmo. Mas é opcional, se você não quiser uma coisa tão forte, não precisa. O único problema aqui é que o nosso creme de limão ele vai ficar bem levinho, bem molinho. E, para compensar, o nosso mousse ele tá bem durinho. Então, aí a gente já vê que tem um problema na hora da montagem. O ideal é que quando você for montar o seu bolo, você tire o seu mousse da geladeira umas 2 horas antes para ele estar bem molinho, para facilitar na hora da montagem. Como o meu mousse ele não estava muito mole, quando eu fui espalhar a camada de mousse, acabei pressionando demais o meu bolo, fazendo com que a primeira camada que tinha o meu creme de limão começasse a vazar e daí deu toda a confusão que vocês vão acabar vendo aqui. Eu recomendo que você tire o seu mousse da geladeira antes e, se possível, assim que você fez o seu buttercream da contenção, deixa ele gelar uns 20 minutinhos na geladeira para ele estar bem durinho, para ele segurar bem o nosso recheio embaixo. E não mexe muito no bolo. Colocou o recheio em cima, não fica espalhando, tentando alisar o recheio. Não precisa disso.
A partir do momento que você for encaixando os pedaços de bolo, esse seu recheio ele já vai se alinhar sozinho. Então não fica mexendo muito, senão quanto mais você mexer, mais a chance de dar um desastre e estragar tudo igual quase aconteceu aqui. Enfim, para a montagem do bolo, a gente sabe como é que funciona. Coloca uma camada de bolo, rega com bastante calda, faz o contorno do bolo com o seu buttercream de contenção, coloca o primeiro recheio, que aqui eu estou utilizando creme de limão. Por cima disso, você coloca a segunda camada do bolo, rega com bastante calda, faz a contenção com o buttercream, coloca o segundo recheio, que aqui no caso é o mousse de chocolate branco. Aqui que veio o problema. Quando eu tentei espalhar meu mousse, ele pesou demais e começou a vazar o meu recheio de baixo. Para garantir que o meu recheio não ia vazar e que talvez eu conseguisse salvar esse bolo, eu embalei com plástico filme a minha primeira camada de bolo antes mesmo de terminar de montar todo o meu bolo. Eu já fui embalando tudo com plástico filme. Essa é uma solução se caso você tiver o mesmo problema que eu, mas eu tenho certeza que vocês vão ouvir minhas dicas e que vocês vão tirar o seu mousse antes e que vocês não vão ter esse problema. Então, feito isso, na montagem, caso você sofra um problema desses também, coloca plástico filme, bota de tudo ali para garantir que você vai segurar bem aquele recheio ali dentro e que ele não vai vazar e vai ficar tudo certo, ok? Continuamos com a montagem. Colocou o seu mousse, você vai colocar a sua terceira camada de massa, rega com bastante calda, faz a contenção, coloca o resto do recheio de limão e por último, para finalizar, a última camada de bolo de ponta cabeça já regada com a nossa calda antes para garantir que o nosso bolo vai ter um acabamento legal. Depois disso, embala todo o seu bolo muito bem, muito firme, com bastante plástico filme e coloca para gelar de um dia para o outro também. Enquanto o nosso bolo está gelando de um dia para o outro na geladeira, o legal é que você já faça as suas modelagens de pasta americana. São duas modelagens apenas que a gente utiliza nesse bolo, mas que são o principal do bolo, que vão dar a cara pro bolo de bruxa, de unicórnio, de tudo isso que a gente quer. Então, para fazer as modelagens é bem fácil. Eu não tenho muita experiência com pasta americana, não acho muito legal, só quando é pequenas modelagens assim, e eu consegui fazer. Então, eu garanto pra vocês que você aí também vai conseguir fazer. É só ter confiança, ok? Primeiro de tudo, a gente vai fazer o nosso chapéu. Para fazer o chapéu, é muito simples. Você compra a pasta americana que já é preta, para você não ter que ficar se preocupando em colorir essa pasta americana de preto, porque eu não sei, mas eu ouvi dizer que ficar colorindo pasta americana dessas cores muito fortes não é fácil. Então já compra a pasta americana preta, garantido que seu chapéu vai ter o tom certo. Sova bem essa pasta americana, trabalha bem ela, deixa ela bem molinha. Depois disso você vai fazer um minhocão bem grande em cima da sua mesa, que um lado dele seja mais grosso e você vai afinando até que a ponta dele seja bem fininha. Fez isso com a sua pasta americana, você vai começar a enrolar essa sua minhoca em formato de cone. Quando você terminar de enrolar tudo, você vai ver que você já vai ter criado a ponta do seu chapéu. Não tem segredo. O que pode acontecer, que aconteceu aqui comigo, é que a sua massa ela pode começar a dar algumas rachadas conforme você vai enrolando. Eu acho que é porque a minha pasta já era um pouquinho mais velha, mas eu também não tenho certeza. Se acontecer de dar algumas rachadinhas, não tem problema. É só um detalhe a mais no nosso bolo, tá? Ninguém liga pra isso. Se não rachar, melhor ainda, ele vai ficar com um acabamento maravilhoso. De qualquer forma, enrola bem essa sua minhoquinha pra ficar num formato de cone. Depois disso, você vem com um palito de pirulito e você finca esse palito embaixo desse seu chapéu, só para ele ficar bem preso, bem fixo ali, pra gente depois poder colocar esse chapéu no nosso bolo. Fez essa primeira etapa, você precisa deixar o seu chapéu descansando. Legal que você coloque esse chapéuzinho, essa ponta do chapéu, para descansar dentro de um copo, em algum lugar que esse palito fique de pé, você não perca o formato do seu chapéuzinho e que ele dê uma secada bem legal. Feito isso, a gente vai fazer a base do chapéu, que nada mais é do que abrir a sua pasta americana bem fininha e com um cortador redondo, cortar um disco dela. Cortou um disco redondo, pronto, a base do nosso chapéu está pronta, não tem mais com o que se preocupar.
Feito isso, a gente vai fazer a fivela do cinto do chapéu. Essa fivela é o que é um pouquinho mais complicado, mas mesmo assim, garanto pra vocês que vocês vão tirar de letra. Com um cortador quadrado, você abre a sua pasta americana e vem com um cortador quadrado e corta um quadradinho preto dessa pasta americana. Feito isso, vem com uma faca e você vai desenhar um C, basicamente, dentro desse quadrado que vai formar o desenho da nossa fivela. Você tira esse Czinho de dentro e você vai ver que você está com o contorno de um quadrado com um risquinho no meio que seria a ponta da nossa fivelinha. Fez isso, reserva do lado. Vamos pegar um pouquinho de pasta americana roxo, você abre a sua pasta americana na mesa e você vem com a sua fivela por cima, com a ponta da faca só faz o desenho dessa nossa fita, que é pra gente saber a largura da nossa fita, para essa fita encaixar direitinho dentro da nossa fivela. Desenhou a faixa certinho da onde começa e da onde termina a fivela, tira a fivela dali e vamos vir com uma faca e fazer o corte dessa nossa fita. Cortou a fita, a gente vai ir para cima do nosso chapéu e a gente vai fazer a montagem dele. Aqui eu estou utilizando um disco de bolo de andar, que ele já tem um furo no meio, ficou mais fácil para eu trabalhar. Se você não tiver um disco desses, você pode utilizar um disco de isopor e fazer um furinho no meio, ou então juntar um copo de um lado, um copo do outro, encaixar o seu chapéu no meio. Não tem problema o que você conseguir bolar aí na sua casa, não precisa desse material específico. Em cima desse disco, primeiro a gente coloca a base do nosso chapéu e você faz o buraquinho dessa nossa base e enfia esse chapéu ali dentro. Eu achei melhor não colar a base do chapéu na ponta para garantir, caso eu mudasse de ideia, quisesse fazer depois a parte da frente um pouquinho mais diferente do que a de trás, não sei. Eu achei melhor não fazer colagem nessa etapa, porque quando eu colocar em cima do bolo é só eu encaixar certinho na posição que eu quero. Mas, para eu ter uma ideia de como o chapéu ficaria, eu achei melhor deixar esse disco já embaixo da nossa ponta do chapéu, para eu já ter uma ideia de como ia ficar o meu chapéuzinho. Depois disso, você vem com a sua fita roxa, já tenha mais ou menos uma noção da posição que ela vai ficar. O ideal é que ela não fique muito embaixo do nosso conezinho do chapéu, porque senão a fivela do cinto não vai ficar legal ali. Então você coloca ela um pouquinho mais para cima da base do nosso cone. Viu a posição? Achou que ali tá legal? A gente vai vir com um pouquinho de água num pincelzinho. Você vai passar uma leve camada de água nessa sua fita, nessa sua pasta americana roxa. Daí sim você volta pro chapéu e cola essa fita na posição correta. Colou ela em volta do chapéu inteiro. Na parte de trás você corta o excesso e tenta colar o mais próximo possível uma ponta da outra, para não ficar parecendo muito remendo nem nada disso, para parecer que todo o seu chapéu tem uma fita em volta. Feito isso, você vai vir com a sua fivela, passa um pouquinho de água na parte de trás dessa fivela também e cola ela por cima dessa fita roxa. Deixa ela bem bonitinha, bem na posição correta e dá uma leve pressionada nessa sua fivela para ela ficar bem fixa em cima da nossa faixa. Depois disso, o nosso chapéu está pronto. Você só precisa deixar ele secar. Pasta americana é aquela coisa mais chatinha, que demora mais para secar. Se estiver chovendo, ela não seca. Tem todos esses problemas. Infelizmente, quando eu fui fazer o meu chapéu, foi o dia que resolveu acabar o mundo aqui em Curitiba e não parava de chover nem um pouco. Então ela levou muito mais tempo para secar. Até na verdade, quando eu fui fazer a montagem final do bolo, ela ainda estava um pouquinho molhada. Não tem tanto problema para o chapéu. Mas o segundo item que a gente vai fazer agora, que são as orelhinhas, precisam estar 100% secas, senão elas vão começar a desabar de cima do seu bolo, derreter e não vai dar certo. Então o chapéu, se tiver um pouquinho molhado, não tem tanto problema, tá? Só tenta mesmo assim fazer ele com um pouquinho mais de antecedência e deixar ele secando o máximo possível antes de colocar em cima do nosso bolo. Depois disso a gente vai fazer as nossas orelhinhas. Para fazer a orelha é bem simples, a gente precisa de pasta americana de duas cores, a preta e a verde, que vai ser a mesma cor da nossa cobertura. Se você for fazer o seu bolo de outra cor, vai cobrir ele com outra cor, essa base da nossa orelha tem que ser da mesma cor se você for cobrir o seu bolo, porque a orelha faz parte da pele, da bruxa, tudo, então tem que ser a mesma cor que tiver na base do bolo, tem que ser a cor da base da orelha.
Você vai abrir a sua massa. Com o cortador de folha grande, você vai cortar 2 folhas na base verde. Depois, com o cortador um pouco menor, do mesmo formato de folha, você vai fazer 2 cortes de folhas pretas. Depois disso, você vem com um pincelzinho com um pouquinho de água, passa essa água atrás da sua folha preta, que é menorzinha, junta a ponta da folhinha preta com a ponta da folhinha verde e gruda uma na outra, bem alinhado, para ficar aquele desenho da orelhinha mesmo. Faz isso com as suas 2 orelhas. Depois disso, você vai colocar as 2 orelhinhas para descansar em cima do seu rolinho de abrir massa, ou em cima de algum copo, até alguma outra coisa que seja um pouquinho arredondada em cima, que dê essa impressão da orelhinha ser um pouquinho mais curvada. Então você vai deixar ela descansando ali em cima e vai deixar também de um dia para o outro até ficar bem sequinho, bem bonitinho. Como eu falei antes já, as nossas orelhas elas têm que estar 100% secas antes de a gente colocar em cima do bolo, senão elas começam a derreter e viram uma completa zona. Então toma cuidado e deixa essas orelhas secarem 100% antes de colocar em cima do bolo. Se você quiser, para ajudar no processo da montagem do bolo, você pode vir com 2 palitos de dente e enfiar um palito de dente na base de cada uma dessas orelhas para depois a gente só fincar essas orelhas em cima do nosso bolo. Com o palito de dente fica bem mais fácil. Então a gente está com o nosso bolo montado, descansando na geladeira, as nossas decorações descansando em temperatura ambiente, de um dia para o outro também. Tudo descansando, lindo, você vai lá e descansa também. No outro dia, a gente volta com a montagem do nosso bolo. Primeiro de tudo, a gente vai fazer o nosso buttercream, que vai ser para cobrir o nosso bolo e para as decorações finais do cabelo da nossa bruxinha. Esse buttercream, o processo para fazer ele é o mesmo processo do buttercream que a gente fez para contenção. Você vai colocar sua manteiga em temperatura ambiente na batedeira e vai deixá-la mexendo e misturando lá um bom tempo até toda essa manteiga dobrar de tamanho e ela estar bem branquinha. Depois disso a gente vai acrescentando os açúcares aos pouquinhos. Aqui, como a quantidade é maior de buttercream, você pode acrescentar tipo 1/3 do açúcar mais ou menos, misturar bem com uma espátula e depois sim ir acrescentando as colheradas. Porque se você for de colherada em colherada pode acabar demorando demais, você não tem essa paciência. Então coloca 1/3 dessa quantidade ali, mistura com a espátula para garantir que não vai ficar voando tudo para tudo quanto é lado da sua cozinha. E depois sim você vem com as colheradas e vai misturando o resto do açúcar. Na metade do açúcar você vem com o seu leite e com a sua essência de baunilha, mistura isso no buttercream, deixa ele bater mais um pouco, coloca o resto do açúcar em colheradas e vai deixar isso tudo misturar muito bem até que tudo esteja bem fofinho, bem cremoso, aquela consistência gostosa de buttercream mesmo. Chegou nessa consistência, a gente vai separar esse nosso buttercream. Você vai primeiro pegar um pouquinho menos da metade desse buttercream, vai colocar numa vasilha, onde for, e vai tingir de verde. O legal aqui é chegar no tom de verde mais próximo possível da orelhinha da nossa bruxa, para que tudo vire uma coisa só. Vai lá, coloca o seu corante verde, vai misturando, misturando até que tudo fique bem homogêneo, tudo esteja no mesmo tom de verde, e aí sim a gente vai cobrir o nosso bolo. O resto do buttercream você deixa lá separado na batedeira por enquanto, bonitinho. Não vamos mexer nele por enquanto, vamos só utilizar esse verde. Você tira o seu bolo da geladeira, tira todo o plástico filme que estava em volta e você vem com uma espátula e você vai espalhando esse buttercream em todo o seu bolo. Tenta alisar o máximo possível as laterais, principalmente o lado onde você vai fazer o rosto da sua bruxinha, para garantir que ele tá bem liso, bem bonitinho, que o acabamento fique ótimo. Outro problema que eu tive aqui é sobre a temperatura ambiente. Essa semana que eu resolvi fazer esse bolo, tava tudo muito chovendo, tava muito frio, não tava nada legal em relação ao clima. Então quando eu comecei a cobrir o meu bolo com o buttercream, ele começou a gelar muito rápido e eu não consegui alisar naquele processo normal de colocar a espátula do lado do bolo e ir girando a bailarina e alisando o bolo, porque o buttercream já tinha endurecido muito rápido. Se por um acaso, quando você estiver alisando o seu bolo, seja esse bolo, seja qualquer outro bolo, você encontrar um problema parecido, é fácil de resolver. Demora muito mais tempo, mas é resolvível. Não pensa que você perdeu seu bolo e que deu tudo errado. A gente consegue resolver. Você vai precisar pegar sua espátula de metal e um copo com água quente. Você vai mergulhar a sua espátula
na água quente, deixa ela lá uns segundinhos para o metal absorver bem essa temperatura alta da água, tira a espátula de dentro da água, enxuga essa espátula no papel toalha só para tirar o excesso da água, não é para ficar esfregando até ela ficar 100% seca, porque senão você vai tirar essa temperatura alta da espátula. Você só vai vir levemente com o papel toalha dos dois lados da espátula para tirar a água, e daí com essa espátula quente você vai alisando o seu bolo. A espátula quente em contato com o buttercream gelado vai fazer o buttercream ir derretendo aos poucos bem levemente e fazendo com que você consiga fazer esse seu acabamento. Como eu disse, esse processo ele é bem mais demorado, mas é uma solução muito boa para esses dias que o clima não está querendo ajudar de jeito nenhum. O ideal aqui é que a sua água esteja quente o tempo todo, então você vai fazer isso aos pouquinhos. Você vai ver que a sua água esfriou, você vai lá e coloca ela para esquentar mais um pouco, para garantir que a sua espátula vai estar sempre quente e que você consiga fazer esse acabamento legal no bolo. Outra coisa muito importante é que uma vez que você fez o bolo inteiro, espatulou ele todo uma vez nesse processo, provavelmente ainda vai ter algumas falhas. Se você continuar tentando espatular ele depois de você já ter passado a espátula quente ali uma vez, pode ser que só piore a situação e daí derreta demais o buttercream e vire uma bagunça. Então você vai fazer o bolo inteiro uma vez, coloca ele para gelar, espera uns 20 minutos e daí tira ele da geladeira e faz isso de volta uma segunda vez. E se necessário, vai vendo uma terceira, quarta, quinta vez, até você ficar satisfeito, para achar que seu bolo inteiro tá bem liso, bem bonito. Feito isso, nosso bolo está lisinho, maravilhoso, do jeito que você quer. A gente vai finalizar o cabelo da nossa bruxinha. Para fazer o cabelo, a gente vai pegar aquele buttercream que a gente tinha reservado e a gente vai separar ele em 3 partes para fazer as cores do cabelo. Uma parte maior vai ser a cor que você quer que predomine no seu cabelo. Eu queria que o laranja chamasse mais atenção no meu cabelo, então eu separei uma parte maior desse buttercream e tingi de laranja, até ele ficar aquele laranja bem forte, aquele laranja mais Halloween mesmo. O resto do buttercream que sobrou, você vai colorir com outras cores que você queira que tenham no cabelo da sua bruxinha. Aqui eu fiz uma parte um pouquinho maior de roxo e uma um pouquinho menor para pequenos detalhes de preto, só para dar uns pontinhos a mais diferentes no cabelo da nossa bruxinha. Se você não quiser fazer o preto pro cabelo, eu ainda sugiro que você faça um pouquinho de preto pra gente fazer os olhos da bruxinha, para eles ficarem mais chamativos, ficarem mais bonitos. Depois que todos os nossos buttercreams estão coloridos, você vai separar cada um deles em um saco de confeitar. O laranja você coloca num bico pitanga fechado, grande, pra gente dar maior efeito, dar o efeito do cabelo da bruxinha, essa coisa de movimento em cima da bruxinha mesmo. O roxo e o preto, ou as outras cores secundárias que você escolher, você pode colocar nos bicos menorzinhos, porque vão ser só pequenos detalhes no cabelo dela, não é para trazer tanta atenção. A nossa cor predominante que tem que chamar mais atenção. Feito isso, você escolhe o lado, que vai ser o rosto da nossa bruxinha. Você faz uma rosa bem no centro, onde seria a testa dela, para fazer esse efeito da franja. Depois mais 2 rosas, um pouquinho mais na diagonal dessa rosa do centro. Uma um pouquinho mais para cima na direita e uma um pouquinho mais para cima para a esquerda. E o resto, faz o que o seu coração mandar. Vai desenhando rosas e mais rosas. E pode fazer umas coisinhas, uns biquinhos mais pra cima, uns picos. O que você quiser, espalhados em cima de toda a superfície do bolo. E depois que terminar a superfície, você puxa tipo um cone pra lateral, para dar esse efeito da trança da nossa bruxa. Então você completa toda a parte de cima com bastante laranja, e aonde sobrar uns espaços entre os laranjas, você vem com seus outros buttercreams, o roxo, o preto ou qualquer outra cor, e você vai fazendo leves picos para trazer um movimento a mais. Pode fazer por cima do laranja mesmo, uns formatos diferentes para trazer esse movimento para nossa bruxa, essa coisa bem legal, aleatória do cabelo dela. Não tem regra nenhuma aqui, só vai fazendo com o teu feeling, fazendo o que você acha que vai ficar melhor. Se quiser ter uma ideia de como a sua bruxa tá ficando, legal você abaixar e ficar na frente dela mesmo, na horizontal, e ver certinho a altura que tá ficando o cabelo, como é que tá ficando, se tá sobrando um espacinho ali ou aqui, para completar com o seu buttercream, para que toda a superfície fique bem completa e esse cone na lateral fique bem bonito também, dê essa impressão de cabelo caindo na lateral. Depois que você completou todo o cabelo, que você está satisfeito com isso, você vem com o seu buttercream preto e você desenha os olhinhos da sua bruxa. Legal que a franja fique bem centralizada e fique um olhinho de cada lado da franja. Aqui o olho você pode fazer da maneira que você quiser. Eu queria uma bruxinha mais bonitinha, mais fofinha, por isso que eu fiz aquele U de ponta cabeça. Se
Se você quiser uma bruxinha mais braba, você pode fazer uma coisa tipo uma sobrancelha, um rosto bem mais maléfico. Você pode fazer 2x no lugar dos olhos para dar uma impressão de que a tua bruxa morreu. O que você quiser. Solta a criatividade e faz um rosto bem legal na nossa bruxinha. Depois disso, a bruxa está basicamente pronta. Você já consegue ver e enxergar toda aquela magia dos bolos de unicórnio ali. A gente só precisa finalizar com as nossas decorações. Então você vai pegar o seu chapéu de bruxa, que já estava sequinho, bonitinho, que a gente tinha deixado separado. Vai colocar ele em cima da nossa bruxinha. O ideal é que ele esteja bem alinhado com o centro do rosto dela, com a franja dela, mas não coloque ele muito para trás na cabeça. Você coloca mais para frente mesmo, para ficar essa coisa mais bonitinha, para dar mais a impressão do chapéu, para que quando a pessoa veja de longe ela já enxergue que é um chapéu, para que não fique muito perdido no meio de todo o cabelo. Depois você vem com as suas orelhinhas e apenas coloca uma de cada lado do seu chapéuzinho. Pronto, o nosso bolo está pronto. Eu amei o bolo. Tive muitos problemas, como vocês viram, na execução dele, mas o resultado final ficou maravilhoso. Eu adorei esse bolo. Eu acho que ele ficou muito lindo. É uma coisa original, uma coisa um pouquinho diferente, porque hoje em dia todo mundo tá fazendo bolo de unicórnio, unicórnio, unicórnio. Então tá na hora de mudar um pouquinho. A gente traz essa coisa do bolo de unicórnio que tá na moda, mas a gente traz com um twist, uma coisa mais diferente, uma coisa mais legal, mais engraçada, uma piadinha de Halloween. E eu tenho certeza que qualquer criança, qualquer pessoa vai amar esse bolo. Então não tem desculpa para não fazer. Aqui também o interior do bolo é só uma sugestão que traz mais essa cara de Halloween, mas não precisa ser necessariamente essa massa e esses recheios. Eu só quis trazer um ar mais Halloween pro bolo mesmo, por isso que eu escolhi esses recheios mais gosmentinhos, mais azedos, mais escuros, para trazer bem essa cara de Halloween pro nosso bolo. Enfim, gente, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da dica, que vocês, assim como eu, tenham se apaixonado por esse bolo. E já sabem, né? Não tem desculpa para não testar em casa. Ele é um pouquinho mais complexo, mas tenta em casa, tenta fazer a sua versão de bruxa, tenta fazer um outro bolo legal, compartilha aqui comigo. E se tiverem qualquer sugestão de receitas que vocês queiram ver aqui, de outros vídeos de Halloween que talvez dê tempo de eu trazer ainda, é só falar nos comentários aqui embaixo, ok? E não se esquece daquela coisa de sempre, né? Dá like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra lá no blog, leia todos os posts, me segue nas redes sociais, tudo aquilo de sempre, tá bom, gente? Muito obrigada por terem acompanhado o vídeo até aqui e não se esqueçam de stay sweetly ever after. Beijo, tchau!